Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Eu sou a Letícia, estou muito feliz de mais uma vez vir aqui para termos a nossa conversa, o nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje esse estudo é especial, todos são muito especiais. Mas hoje a gente tem aí um diferencial, que é o fato de estarmos começando um novo tema, uma nova etapa aí das nossas EBDs, né? Para quem está acompanhando, certamente vai se lembrar de que a gente está seguindo aí como base das nossas aulas nos últimos meses uma coleção chamada Uma Viagem pela História da Redenção. E aí a gente já viu aí a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E hoje a gente vai começar a parte 5. Então, na primeira parte a gente falou... E aí qual é a ideia, né, dessa coleção? É abordar a história da redenção, é falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que conta toda essa história, né? E aí relacionando os eventos, as narrativas, os profetas, as mensagens, com o grande plano maior, que é o plano da nossa salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então, na primeira parte a gente começou ali com os livros da lei, os livros históricos, depois a mensagem dos profetas sobre o exílio. Aí na terceira parte, né, alguns meses atrás a gente falou sobre os livros poéticos, os livros de sabedoria. Vocês lembram? Tá tudo aqui registrado no canal do YouTube para quem tiver curiosidade, quiser se lembrar ou não assistiu alguma aula, vale muito a pena. E aí agora, né, acabamos de encerrar o Antigo Testamento. Na parte 4, que a gente falou sobre os livros que contam o retorno do exílio, né, o retorno do remanescente para a Judéia, para Jerusalém, quando termina ali o exílio e o povo começa a voltar. E a gente viu um pouco do que os profetas falaram nessa época, dos livros que contam histórias desse período. E então, como eu falei, encerramos o Antigo Testamento e hoje, começando o nosso quinto volume da série Uma Viagem pela História da Redenção, a gente vai começar a falar sobre o Novo Testamento. E nessa revista, o foco principal são os Evangelhos e o livro de Atos, que são os 5 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Então, né, naquele estilo, né, de sempre contando e relembrando os eventos, né? A gente pode ir relendo também. Você aí já pode começar a ler os evangelhos para ir acompanhando as nossas aulas. Vai ser muito enriquecedor e espero que seja um período aí muito abençoador para você e para mim, para todos nós. Então, você é convidado a ler, nós somos convidados a refletir juntos. E aí, enfim, entre algumas coisas que vão ser exploradas nessa nova revista, a gente tem, claro, a pessoa e a obra de Jesus, né, o reino de Deus, que chega com a vinda de Jesus ao mundo e que é reconhecido amplamente lá na ressurreição, em Pentecostes, mas aí já é um spoiler. A gente vai começar do início. E aí hoje estamos então na primeira lição da revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 5. E aí o nosso estudo hoje vai ser sobre João Batista, que é um profeta que tem um ministério muito importante, porque 3 dos 4 evangelhos vão começar suas narrativas com o nascimento ou com o ministério dele. Mateus é o único que não vai começar com João Batista, que vai falar dele só lá no capítulo 3, mas ainda assim, ele é um personagem de extrema importância nos evangelhos. E aí a gente vai entender por quê, quem é ele, o que ele fez, quer dizer, você certamente já ouviu falar dele, minimamente, mas a gente vai aí se lembrar da história dele, o que ele fez, qual a importância dele, qual foi a sua mensagem, né? Quem é ele em relação a Jesus, o que ele fez, os batismos, né, que você já deve ter ouvido falar. Então, esse vai ser o nosso assunto da aula de hoje. Mas antes da gente começar, quero convidar você a fazer comigo uma oração para a gente poder, enfim, pedir para Deus guiar o nosso estudo, né, nosso estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigada por essa aula, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra e aprendendo sobre Ti, sobre o Teu plano maravilhoso de salvação. Eu agradeço, Pai, porque por tudo que já estudamos até aqui.
agradeço pelo que ainda vamos estudar. Eu peço para que agora, iniciando uma nova etapa, um novo tema, uma nova revista, peço para que o Senhor nos guie em cada etapa do percurso, em cada lição, a cada semana, Pai. Abençoa-nos por meio da Tua palavra, edifica-nos no aprendizado, no conhecimento de Ti, no estabelecimento dos nossos relacionamentos com o Senhor. Eu peço para que o Senhor nos alimente por meio da Tua palavra. Peço para que o Senhor abençoe a aula que vamos ter hoje, especificamente sobre João Batista, começando a falar sobre os evangelhos. Peço para que o Senhor abençoe todos os adolescentes e todas as pessoas que estão assistindo a aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, então, a gente terminou lá o Antigo Testamento, né? Só para fazer então esse link, né? Para entender onde a gente estava e onde a gente vai começar. E o Antigo Testamento terminou com o Império Persa no poder, né? Vocês devem se lembrar. E aí, com o percurso aí da história, os persas foram derrotados pelos gregos, e aí o Império Grego se estabeleceu, e depois ele deu lugar aí ao Império Romano. Então se passaram cerca de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, né? 400 anos que o povo de Deus estava ali meio subjugado, não estava unificado em um lugar, em uma nação, com um líder, sem reis, sem profetas, enfim, tinha essas dificuldades, né? Mas apesar disso a religião continuou crescendo, só que não era fácil, né? Eles acabavam, às vezes, sofrendo influência de outras religiões pagãs, porque eles estavam ali meio espalhados, estavam no meio de outros povos. E aí, nesse período, entre os judeus, tinha pelo menos 4 grupos religiosos aí distintos, que vão ser muito mencionados nos evangelhos. Os fariseus, provavelmente ali o partido mais influente, mais numeroso, eram mestres ali da interpretação das tradições, muito rigorosos com a obediência à lei divina e às tradições, né? A classe dos fariseus pertenciam à maioria dos escribas, dos intérpretes profissionais da lei, então eles eram muito severos no cumprimento das leis de Moisés. E aí o outro grupo religioso dessa época eram os saduceus, que eles aceitavam apenas a lei escrita de Moisés, o Pentateuco, nada além disso. Então eles eram religiosos assim mais liberais, que não acreditavam, por exemplo, nos aspectos sobrenaturais, né, como milagres, imortalidade, vida eterna, anjos, nada disso. Outro grupo eram os essênios, que não são mencionados diretamente no Novo Testamento, mas que eram também um grupo religioso dessa época. Eles acreditavam que a verdadeira religião consistia na separação total do mundo. Então viviam ali em comunidades fechadas, próximas ao Mar Morto, em isolamento, né? E outro grupo eram os zelotes, que eram nacionalistas, fanáticos, né? Viviam ali pela atuação política, porque eles acreditavam que a verdadeira religião consistia nisso, na atividade política radical. Então, nesse contexto aí, no meio dessa diversidade entre os judeus, que veio João Batista. E nessa época, depois de mais de 400 anos sem a intervenção ali de Deus direta por meio de profetas ou milagres, podia parecer que ele estava silencioso, que ele estava distante, né? Só que a gente sabemos, olhando para a história da redenção, que não é assim, não é bem assim, que ele é sempre presente, que Deus é sempre atuante. E esse silêncio começou a ser quebrado com a vinda do anjo Gabriel para falar de boas novas, de boas notícias. E a primeira pessoa que vai receber essas boas notícias, na verdade, é um sacerdote chamado Zacarias. Então abra aí comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, porque olha só quem foi Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Olha só, lá em Lucas 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, Zacarias então era um sacerdote casado com Isabel, ambos eram muito próximos de Deus, cumpriam ali com todos os mandamentos, mas não tinham filhos. Isabel era estéril, os dois já eram avançados em dias, né? Isso é um eufemismo, eles já eram ali mais velhos, então não tinha muita possibilidade deles terem um filho, que era uma coisa triste. Então, é nesse contexto que o Zacarias vai estar lá um dia, certo dia, ali nos seus trabalhos do templo, porque ele era um sacerdote, vai ali queimar o incenso diante de Deus e tal, e aparece o anjo diante dele, simples assim. Aparece um anjo do Senhor ali no templo, né, quando o Zacarias estava ali servindo a Deus, e ele fica apavorado, imagina, eu não consigo imaginar, mas ele fica apavorado, e aí o que o anjo vai falar para ele? Olha só, a gente está no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha só quem vai ser esse filho de Zacarias e Isabel, o próprio João Batista. Então, desde o início, desde antes dele ser concebido, a missão dele já estava ali muito estabelecida. Vocês percebem na leitura desse texto a missão de ser o precursor do Senhor, de preparar o povo para o Senhor, para a vinda do Messias, né? E aí o que vai acontecer? O Zacarias fica chocado, ele não acredita. Como assim? Como é possível, né? Aquela velha história, minha mulher é estéril, nós somos velhos, como é que a gente vai ter um filho que vai fazer essas coisas todas? Como assim? E aí, por causa disso, ele fica mudo, né? O anjo vai falar para ele que ele ia ficar mudo e não ia poder falar até que tudo isso acontecesse. Todas essas coisas que foram anunciadas acontecessem por causa da incredulidade dele. Então, ele vai sair, depois ele fica esse tempo todo lá no templo falando com o anjo, depois ele vai sair, o pessoal tava lá fora esperando por ele e ele tá mudo. Vai ficar sem falar por bastante tempo. E depois disso Maria vai visitar Isabel, né? Maria, mãe de Jesus. Isabel, né, vai falar aquelas palavras lindas e muito famosas, né? Quando ela se encontra ali com Maria já grávida de Jesus, grávida do Messias. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A Isabel vai falar que desde o momento em que ela entrou, que ela ouviu a voz, né, da Maria saudando ela, a criança, o João Batista, ele se estremeceu de alegria dentro dela. As duas estavam grávidas. Então, isso é um acontecimento incrível, né? Porque João Batista, já desde o ventre cheio do Espírito Santo, como conta o anjo, reconhece a presença do Salvador, do Messias, dentro do ventre de Maria. Isso é lindo. E aí, então, enfim, João Batista vai nascer e vai crescer. O que é muito lindo também, vale muito a pena vocês se deterem ali para ler depois, é o cântico que Zacarias vai cantar ao Senhor, louvando ao Senhor quando ele volta a falar. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, no final do capítulo 1, dos versículos 67 até 79. E, enfim, ele vai louvar o Senhor e o texto continua dizendo que o menino crescia, se fortalecia em espírito, ou seja, nasce João e ele vai crescer e viver nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel, até o dia em que ia começar ali o seu ministério. E é muito, muito legal, muito interessante a gente lembrar que depois de que depois de 400 anos de silêncio de Deus,
ele volta a se manifestar, a palavra de Deus volta a se manifestar a um profeta, que é o João Batista. Então, depois de tanto tempo, né, eles começaram a ouvir falar de um profeta novamente. É muito interessante a gente ter isso em mente. E aí vamos ler lá em Mateus 3, dos versículos de 1 a 6, um pouquinho sobre o que o João Batista vai fazer então. Quem é ele, o que ele vai estar fazendo. Olha só. Mateus 3, né, a partir do versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que a gente encontra nesse texto aqui, né? O João Batista, então, vai pregar no deserto e pregar o arrependimento. Ele entende que ele devia preparar a vinda do Senhor. Ele sabe que essa é a missão dele ali. E então ele percorre toda a região próxima ao Rio Jordão, pregando o arrependimento. E aí, gente, é importante a gente ter em mente também, saber que arrependei-vos, né? Essa é a primeira ordem, não só de João Batista, mas de Jesus também. O arrependimento aí que ele fala não é só uma tristeza pelo nosso pecado, mas uma decisiva mudança, uma mudança ali assertiva, um afastamento do pecado, um compromisso, um comprometimento a começar uma vida de obediência, né? O texto vai nos mostrar, esse texto que a gente leu, né? Não só que o João Batista tinha consciência da sua missão, né? Mas que ele estava cumprindo uma profecia antiga, lá dos tempos de Isaías, há séculos antes, né? De que ele viria preparar o caminho do Senhor, chamar o povo a endireitar as veredas. É isso, é o arrependimento, né? É um chamado que vem lá dos profetas do Antigo Testamento também para o povo, um chamado de se voltar para Deus, né? De voltar para os caminhos do Senhor, para a fidelidade, a aliança. O arrependimento era urgente por causa da vinda, da proximidade do reino dos céus, né? Que ele anuncia, que Jesus vai anunciar lá na frente. Então a mensagem do João Batista introduz e prepara, né, o terreno ali para o tema do ensino e da obra de Jesus. E ele vai continuar, né? Ele fala, ele anuncia a vinda do Messias, prega o batismo, o arrependimento antes de conhecer Jesus. E além disso, né, então ele é a voz do que clama no deserto. João Batista era o anunciador de uma nova era, né? Ele era o anunciador do reino dos céus. E um marco desse reino é o batismo. Vamos continuar lendo, então, aí em Mateus 3, a partir do versículo 7, para a gente entender sobre o batismo de João e sobre o outro batismo que ele vai anunciar também, que é o batismo de Jesus. Olha só, a gente vai ler do versículo 7 até o versículo 12. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, ele vai falar aqui, o João Batista, que ele batiza com água, mas que vem alguém aí, né? Aí ele anunciando o Messias, mas que vem alguém
que ia ter um batismo muito diferente, um batismo duplo, com o Espírito Santo e com fogo. Então, quais são esses batismos que a gente compreende aqui a partir do texto lido, né? O batismo do João era um batismo de arrependimento, né? O povo de Israel, como a gente viu no texto, os saduceus, os fariseus, esses grupos religiosos de judeus, hipócritas, enfim, várias questões, como Jesus vai ressaltar também em muitos momentos, eles se consideravam o povo escolhido e abençoado por Deus, porque eles eram, né? Mas eles achavam que só por causa da linhagem, da descendência de Abraão, eles já eram o povo de Deus e não precisavam fazer mais nada, entendeu? Só pelo sangue. João vai falar aqui que não bastava só isso, né? Não bastava. O que era necessário de verdade era o arrependimento verdadeiro, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. O que era necessário também era uma vida que condizesse de verdade com os ensinamentos de Deus, né? Que desse bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então esse é o batismo de João, o batismo de arrependimento, e aí cortada e lançada ao fogo. Ele começa depois a falar sobre o batismo daquele que viria após ele, que é o batismo de Jesus. O batismo duplo de Jesus mostra uma separação, né? Mostra uma diferenciação, né? O batismo com o Espírito Santo, que representa a bênção dos que receberam a Jesus, mas também o batismo dos que são mandados para o juízo, né? O batismo de fogo, que são dois batismos realizados somente por aquele que era digno de realizá-lo, que era o enviado de Deus, o Messias, Jesus. E então, falando sobre batismo, vocês devem se lembrar que o próprio Jesus vai ser batizado pelo João Batista. Então, Marcos, capítulo 1, vamos ler o trechinho que está ali no versículo 9 até o versículo 11, que vai nos contar sobre o batismo de Jesus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. É lindo isso, né? É lindo isso sobre vários aspectos. E aí, por que se Jesus não tinha pecado, por que ele se submeteu ao batismo de João, um batismo de arrependimento? Ele não tem que se arrepender de nada, ele nunca pecou. E aí a resposta, tem várias respostas, né? Uma delas pode ser para marcar o início do seu ministério ali com uma manifestação pública, que além da manifestação pública ali do ato do batismo, tem esse pós maravilhoso, né? Que os céus se abrem e desce o Espírito sobre ele, e a afirmação ali de que ele era o enviado, filho amado de Deus. Isso é incrível e é muito significativo. Uma outra resposta para essa pergunta também é de que o Jesus vai ser batizado por João para receber a unção de Messias, porque o batismo representava a unção de Jesus com o Espírito Santo. Assim como os reis, os sacerdotes e os profetas antigos eram ungidos para as suas missões, Jesus também recebe essa unção e essa manifestação de Deus, né? Essa manifestação pelas palavras do Pai, que além delas apontarem para um relacionamento ali muito especial entre o Pai e o Filho, né? Em que o Pai tem prazer no Filho, o Filho amado, né? O Pai ama o Filho, enfim. Essas palavras também apontam para a obra de Jesus, para a obra expiatória de Cristo, porque a missão de Jesus aqui, né, ele veio ao mundo com essa missão já dada, estabelecida pelo Pai, era a salvação, né, salvar o povo de Deus dos seus pecados, né, como diz lá em João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é o sacrifício escolhido por Deus para tirar o pecado de todos aqueles que creem nele. O João tinha entendido essa tarefa. Tanto que ele vai falar aqui, o João, de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Antigo Testamento, né, dando aqui uma compreensão maior, né? O que é isso? No Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado como um substituto pelo pecado do povo, né? Tinha ali todo um ritual de sacrifício e
o animal, o cordeiro, era sacrificado, imolado ali. O João Batista declara a superioridade do sacrifício de Jesus, porque é um sacrifício perfeito, é um sacrifício eterno. O sacrifício do cordeiro lá tinha que ser feito várias vezes, né? Porque o povo ia continuar pecando. O sacrifício de Jesus foi um, perfeito, não precisa de outro. O João Batista entendeu isso, então ele declara a superioridade do sacrifício de Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Enfim, essa é a ideia, né? Um pouco ali, um pouquinho do que o João Batista vai falar. Ele teve o privilégio de preparar o povo para a manifestação de Cristo, concluindo, né? Recapitulando, ele foi quem anunciou a excelência, a vinda da pessoa de Jesus, falou da sua eternidade, do seu poder, da sua dignidade, da sua sofrida missão como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus tira os nossos pecados, nós devemos nos arrepender para buscar a Cristo, né? Para buscar perdão dos nossos pecados, que já foi conquistado por meio desse sacrifício maravilhoso, né? Então, é o arrependimento, entregar as nossas vidas a Ele, esse é o caminho, né? As nossas vidas também têm que mostrar Cristo para as pessoas ao nosso redor, como João Batista mostrou e falou de Jesus o tempo inteiro, né? Preparou ali o caminho para a vinda de Jesus. Então essa é a nossa aula de hoje aí sobre o João Batista. Espero que você tenha gostado, agradeço você que assistiu até aqui. Quero te convidar para orar comigo agora no final da nossa aula, para a gente finalizar. Vamos lá? Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse momento de estudo, de aprendizado. Eu agradeço pelas palavras de João Batista, que até hoje nos ensinam e falam a nós sobre Jesus, nos falam sobre arrependimento, sobre a importância do arrependimento, a importância do sacrifício de Jesus. Eu agradeço pelo teu amor, eu agradeço pelo teu cuidado, pela tua salvação, agradeço pelo perdão dos nossos pecados, disponibilizado, conquistado por Jesus. Eu agradeço porque nós temos a tua palavra, a Bíblia, disponível para aprendermos, para compreendermos, para estudarmos sobre esse assunto. Eu peço para que o Senhor abençoe esse novo capítulo de estudos, essa nova etapa, então, em que vamos pensar juntos e entender juntos mais sobre a vida de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então é no nome dele em que oro agora, junto com os adolescentes, junto com as pessoas que estão aqui nessa aula. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.